Olá, começando mais um programa Diálogos com Vanderlei Nunes. Nosso convidado de hoje é o Elídio Queiroz. O Elídio é escritor, mestre em teologia, professor da FATEB, doutorando em educação pela Ive Amber. Deixa eu ver aqui que tem um nome completo dela aqui. Ive Amber Christian University, sediada em Orlando, na Flórida. Tá certo? O Elídio também é pastor da primeira igreja batista do Aurá. Depois, ao longo do caminho, se eu esqueci alguma coisa, a gente vai falando. Elídio, um prazer tê-lo conosco para lançar o seu livro aqui no programa Diálogos, que para nós é um prazer muito grande. Além do que, para quem não sabe, nós somos amigos, fomos colegas de faculdade de teologia, somos amigos desde então, já tem um tempinho, né? Prazer, querido. Bom, prazer enorme estar aqui novamente no programa Diálogos com meu amigo Vanderlei Nunes, de longas datas, né? Desde as salas de aula da Faculdade Teológica Batista Equatorial até os dias de hoje, sempre mantendo esse diálogo, né? Sempre mantendo essa conexão, não apenas conexão de amigo, mas conexão espiritual que nós temos até hoje. Inclusive, né? A gente brinca muito, né? Eu e o Elídio, a gente brinca muito, que a gente fala sobre muitos assuntos, e a gente chama que são as nossas heresias. Né? A gente brinca um com o outro e diz, vamos... Sempre colocando em dia, né, as heresias. Vamos conversar um pouco. Atualizando as heresias, né? Exatamente. Muito bem, mas é importante. Mas, Elídio, nós estamos aqui hoje, que o nosso querido Elídio sempre o vi como alguém que tem uma escrita muito boa, um texto muito legal, desde a época da faculdade eu via isso, e conversarmos a respeito também. Inclusive, o tema do livro foi algo que ele vem desenvolvendo há muito tempo, e hoje está com o livro aqui, O Mercado do Sagrado, uma simbiose. Mas vamos dizer assim, para o pessoal entender, Lídio, o que é o tema, qual será o tema do livro, O Mercado do Sagrado? Bom, o mercado sagrado é um tema, né, que é preocupante, né, essa simbiose entre o profano e o sagrado, né, pessoas que recebem de Deus o grande dom da pregação, o grande dom de levar as boas novas do Evangelho para todas as criaturas, mas essa pessoa ela vislumbra um lucro, né? Inclusive, como você mesmo escreveu a respeito, um livro que você tem muito bom. Então, essas pessoas elas vislumbram um lucro, ao ferir, né? E faz essa combinação, essa simbiose que é apenas do mal, né? Já colocou aí o subtítulo, né, que é o Mercado Sagrado, e o subtítulo é uma simbiose. Exatamente. Do mal. Mercado e sagrado são coisas que realmente totalmente antagônicas. Né? Exatamente. Só é possível através de mentes que procuram oferir lucros através da fé. Você tem um programa, que é a Fé em Ação, então todos nós exercitamos a fé, né, através da palavra de Deus para o engrandecimento pessoal e não para você oferir ganhos e lucros pessoais. Aí é onde tem essa simbiose do mal, é quando a pessoa vai oferir lucros em cima do sagrado. Sim, sim. Inclusive porque essa questão toda da negociação, né? Nós vemos aí desde o Antigo Testamento, né, com Balaão. Exatamente. Que, a princípio, foi chamado pelo rei Balaque para amaldiçoar. E ele orou a Deus, e Deus disse para ele não ir, né? Exatamente. E depois, quando veio uma outra proposta maior, para ele ser mais honrado, ele vai orar de novo. E aí Deus já permite o coração dele, né? E ele vai lá e o final dele é morte, que a gente não vai entrar
Mas o final é morte, é triste, o fim de Balaão é um triste fim. Inclusive, nos textos do Novo Testamento, quando se cita Balaão, é criticando, né? Que andou pelo caminho de Balaão, né? Caminho mau. Exatamente. Caminho do querer se locupletar. Exatamente. Com as coisas de Deus. E o final dele foi terrível. Exatamente. Mas o que te inspirou? O que te inspirou? Qual foi o primeiro passo para o livro? Foi que, além do que você já falou, claro. É justamente esse olhar de hoje. Embora nós saibamos que todas essas coisas que estão acontecendo no mundo, está na Bíblia, né? Tudo isso aí irá ocorrer, né? A Bíblia fala que nos últimos dias as pessoas se cercarão de mestres segundo as suas cobiças, né? Então não tem como você evitar isso de maneira que a Bíblia está falando, né? Se a Bíblia está falando aquilo ali, vai acontecer. Porém, a nossa obrigação é alertar, né? Porque existem pessoas realmente que Deus escolheu para que sejam alertadas, né, e provocadas à reflexão, né? Logicamente que esses livros e essas exortações que escrevemos é justamente para alertar aqueles que Deus vai despertar para sair dessa seara, né? Mas a maioria das pessoas estarão realmente querendo isso, porque a Bíblia está dizendo isso. Elas vão se cercar, vão estar envoltas em pessoas que estão falando aquilo que agrada e que confirma aquilo que elas são. Ou seja, falando aquilo que a pessoa deseja ouvir. Exatamente isso, né? Não que seja o desejo do que a Escritura está mostrando que seja o caminho, que é o caminho que Deus, vamos dizer assim, pelas Escrituras aprova. Exatamente. Porque, na verdade, a gente sempre fala sobre isso, a própria prosperidade ela é natural ao ser vivo. Ele prospera fisicamente, prospera em todos os sentidos. Há essa prosperidade. Só que o grande problema é que quando as pessoas pegam a palavra para com ela, né, auferirem, como ele falou aqui, lucros, ganharem dinheiro, essa é a palavra mais popular. E aí é que a coisa complica, porque isso é pouco falado, Lídia, né? Isso é muito pouco falado. Então, o livro em si, ele já é realmente para essa era que nós estamos vivendo, né? Esse momento que nós estamos vivendo. Eu achei muito interessante o livro, porque toca em algo que é uma ferida para muita gente. E, claro, é algo que desagrada muita gente. Vai desagradar a quem tem esse interesse, que é oferir lucros. Exatamente. Com o Evangelho. Porque, diferentemente, eu quero até tocar aqui nessa questão, porque e as pessoas confundem oferta, e a igreja vive de oferta. Né? Uhum. Oferta é uma coisa, negociar é outra. Exatamente. E aí no livro você faz muito bem aqui essa separação, quando você coloca, bate de frente com essa situação, mostrando que se transforma o Evangelho, né, em um negócio e os púlpitos se tornam mercado. Exatamente. Os púlpitos, as TVs, a internet se tornam púlpitos desse desejo esdrúxulo e terrível, que é realmente ganhar muito dinheiro com a fé alheia. Exatamente. Como eu poderia resumir esse livro numa frase do pastor Exaltino, do falecido pastor Exaltino, pastor batista, conferencista, e escritor de vários livros também. Então, a parte que eu falo, que eu abro o mercado sagrado, está falando justamente uma frase dele, quando ele diz que a igreja que procura, né, mercantilizar o sagrado é justamente uma igreja que propõe um Deus totalmente corrupto, né, que vive das propinas oferecidas, né? Então esse dá e troca, né? Eu te dou e tu me dás, e fica nessa jogada de ofertas
né? Deus é aquele corrupto. De barganha, na verdade, né? Exatamente, da barganha, em que o Deus dele é aquele Deus que está ali para aceitar as suas propinas e devolvê-las em dobro. É isso aí que termina se tornando um outro Deus, né? Exatamente. Seria Mamon. Mamon Deles, né? Muito bem. Então, essa é uma das questões que nós observamos e você colocou aqui muito bem no livro. E me diga uma coisa, qual seria o que é que o livro propõe? Claro que a gente não vai dar todos os spoilers aqui, senão vai ficar difícil, né? Mas uma das questões que o livro propõe como solução para isso. O que é que o livro fala como solução? Bom, é a partir de reflexões, né, sobre a importância de se reconectar com a verdadeira oferta, né, dos valores cristãos que são inegociáveis. Então, o livro propõe que nós observemos, né, os valores cristãos que são inegociáveis e começamos a praticá-los. Porque isso aí, o comércio do sagrado, são valores que não condizem com a fé cristã verdadeira. Você está oferecendo um produto, e Deus não é um produto para se oferecer, né? Mas as pessoas usam isso. Então a proposta é essa, que nós façamos uma avaliação, uma reflexão daquilo que nós podemos, inclusive no final do livro eu faço uma reflexão a respeito, né, da valorização do ser humano enquanto salvação, né? Que a salvação ela não é por obras de negociação, né? Mas é pela graça de Deus mediante a fé, o que nos afirma lá em Efésios 2, versículos 8 e 9. É através da fé, né, e da graça de Deus que nós somos salvos, e não de negociações, né? É justamente isso aí que nós iremos falar um pouco mais, já depois do intervalo, sobre alguns textos, vamos discutir aqui alguns textos, e que o livro referencia, seja direto ou indiretamente, esses textos, né, para a nossa análise. E eu quero desde já recomendar, porque sei que Elídio é um exímio escritor, trabalha as palavras de uma forma maravilhosa, e você não pode deixar de adquirir O Mercado do Sagrado, uma simbiose do mal, vai ajudar você muito, com certeza. E a gente volta. Eu sou artista e eu posso. Eu sou celíaco e posso. Eu tenho tolerância à lactose e eu posso. Tenho restrição ao açúcar e posso. Eu posso. O gel Jaina é produzida a partir da polpa do fruto do dendezeiro e possui um diferencial incrível, que é reunir em uma mesma mesa pessoas com restrições alimentares, como intolerantes à lactose, alérgicos à proteína do leite de vaca, pessoas com restrição no consumo de gordura saturada e pessoas que não possuem nenhuma restrição alimentar. Jaina é sinônimo de inclusão, sabor e saúde. De volta, programa Diálogos com Wanderley Nunes, trazendo hoje o escritor Elídio Queiroz, lançando o seu segundo livro, sua segunda obra, e parece que já vem mais um aí, né? Já vem mais um, porque eu sempre gostei de escrever, né? Mas assim, a gente quase não tinha o tempo necessário para escrever, e às vezes falta motivação. Motivação, né? Então, quando eu completei 70 anos de idade, eu me motivei a fazer mais nos tempos restantes que tenho do que eu fiz até 70 anos, né?
E eu fiz um curso sobre contos, né? E eu gostei demais. Por quê? Porque o conto ele tem a leveza de ser textos mais enxutos, né? E rápidos. Então, um conto ele tem no máximo 8 páginas, né? Mas geralmente 1 a 2 páginas você enxuga aquilo ali. E geralmente o conto ele não tem uma moral, né? O clímax é justamente deixar o leitor lá pensando, né? Sendo maior do que isso, já seria um romance. Exatamente, maior, né? exatamente. Então eu comecei a exercitar o conto e comecei a escrever contos, né? No caso, o meu primeiro conto foi O Cesto da Esperança, baseado... Eu li vários deles. Baseado em... Então eu comecei a escrever contos e comecei a gostar. Só que os meus contos, ele tem a moral, né? Ele tem o final dele é uma aplicação daquilo que foi escrito, né? E aí eu comecei a bolar um plano de escrever uma série de volumes de contos. E eu já estou hoje com 30 contos, de maneiras que cada livro terá uns 15 volumes. Aliás, 15, volume 1, 15, cada volume, 15 contos. Certo? Então eu escrevi esse primeiro livro, já mandei para a editora, deve estar saindo mais tardar até o final de dezembro. O nome é Entre o Céu e a Terra, Contos de Mistério e Esperança, volume 1. Então esse já está sendo preparado, né? Eu devo lançar lá na FATEB no início do ano letivo 2025. E o outro lado é que o conto mexe muito com a imaginação de quem escreveu e também de quem vai ler, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu hoje, como eu tenho um pouquinho de tempo, eu começo a imaginar coisas que dão conto, né? Por exemplo, um coach estava falando sobre os dias de hoje em que a juventude emprega o seu tempo, gasta o seu tempo em dopamina barata. Eu digo, mas que coisa maravilhosa, isso aí dá um conto, né? E aí eu procurei um personagem bíblico que se adaptasse a uma dopamina barata, né? E eu encontrei o jovem, a parábola do filho pródigo, né? Sim. E o filho pródigo ele não tem nome, né? É o filho pródigo. É apenas o filho pródigo. Exatamente. Então eu digo, eu preciso colocar um nome para esse filho. Ele já voltou, mas ele continua sendo pródigo. Exatamente. Então eu procurei no grego, na língua romana, né? No latim, geralmente os nomes terminam com o S, né? Augustus, Nicodemos, né? Sim. Esse termina. Então eu botei esse, posso botar o nome do sujeito lá, o Pródigos. Sim. Ele virou Pródigos, né? E eu escrevi um conto, o amargo sabor de dopamina barata, e coloquei o Pródigos na história, né? E saiu um conto legal, né? Sim, sim. Então a gente vai imaginando, né? Eu li o livro do fundador de uma grande organização de treinamento de ministros evangélicos, né? O título do livro é O Poder de um Sussurro. Eu digo, que conto maravilhoso isso não pode dar? Né? E aí eu fiz um conto sobre o poder do sussurro de Deus quando ele disse, haja luz. Né? E aí eu fiz esse conto e eu gosto muito desse conto. Né? E a gente vai bolando e vai encaixando aquilo dentro de uma estrutura bíblica, né? Sim, sim. E de uma escrita bem feita. A gente, porque justamente eu aprendi nesse curso de contos, né, que existem algumas palavras que você vai usar e vai extrair dentro do coração do leitor, né, a emoção, aquilo que você precisa extrair dele, né, emoção, raiva. Mas é importante isso aí é que você aprendeu algumas técnicas, com certeza, nos cursos que fez, que eu digo que aí é a mecânica da coisa. Então, você já tinha a dinâmica. Exatamente. Se tiver a mecânica, não tiver a dinâmica, exatamente. Não acontece nada. O gosto por ele escrever, né, já tinha uma certa prática, né? Então gerou isso, né? Eu estava pensando, por exemplo, no Salmo 23. Como é que Davi escreveu o Salmo 23? Né? E aí eu comecei a bolar um clima
em que Davi vai entrando numa situação e ele vai citando aquelas palavras do Salmo 23, né? Eu criei um clima em que Saul começa a persegui-lo, né? Os soldados de Saul estão perseguindo, ele correndo, correndo, então ele se depara com o vale da sombra da morte. Era o único lugar que ele podia escapar. E ele entrou, e aí atravessando aquele vale, né, ele foi começando aquelas situações bem eminentes, né? E aí ele foi citando, né? Aquele momento lá, o Senhor é meu pastor e não me faltará, que é o que está lá escrito no original. Né? Não me faltará, né? Exatamente. Não é nada me faltará. O Senhor é meu pastor e não me faltará. E aí ele foi, de acordo com as situações que ele foi vivendo naquele vale, ele foi citando aquelas palavras até que ele saiu e teve uma outra noção, né? E ele fez esse salmo. Inclusive, eu coloquei isso lá no zap dos alunos, e teve muitos que eu viajei demais, né? Eu atravessei esse vale junto com o Davi. Digo que bom, né? Que a proposta é essa, que você leia ele. Porque a ideia justamente é por isso que eu falei da dinâmica e da mecânica. É como se diz do cantor. O cantor, para ele ser bom, ele tem que ter, como o pessoal diz, lágrima na voz. Exatamente. O escritor tem que ter, como se diria, na pena. Exatamente. Na caneta, na escrita. Né? Ele tem que ter também passar essa emoção, né? Para não ter aquela coisa. Exatamente. E, pelo que eu entendi aí, você tem muito. Se o pessoal viajou, é porque você tem. Né? É ruim quando isso não acontece. Mas, Elide, voltando para o nosso livro aqui, é nosso porque esse aqui é meu. Sim, senhor. Tá certo? Tem até uma dedicatória aqui, né? Amigo e irmão em Cristo, Vanderlei Nunes, com a minha admiração e respeito, Belém, 31 de outubro de 2024. Elídio Queiroz. Se eu tivesse uma letra dessa, eu escrevia toda hora também. Mas, aproveitando hoje, nós estamos gravando aqui, hoje, dia 31, né? Hoje é o dia da Reforma Protestante. Então, o livro vem a calhar nessa data, né? Exatamente. Estamos aqui falando sobre esse livro. A propósito, onde é que a gente encontra esse livro para comprar? Esse aí, atualmente, ele não tem ainda um local. Eu estou abrindo um blog, tá? Nesse blog, eu vou abrir um link em que a pessoa pode comprar o livro físico, ou ele tem um link para comprar pelo Amazon. Então, oportunamente, nós vamos Mas ele também sai como e-book, não? Sai, um e-book. Certo? Então, já tem um e-book dele, só que eu preciso abrir. O meu blog já está quase pronto, né? Eu vou abrir um e-commerce nele, com os links, para que a pessoa possa adquiri-lo, né? E aí vou fazer uma massificação, né, dessa mídia dele, para que possa ser mais, divulgar mais. Conte conosco. Ele já me chamou para fazer um livro com ele, com as ideias que nós temos aí. Eu acho que vai dar certo. Umas heresias que a gente conta faz tempo. Exatamente. São heresias que realmente vão despertar, né, uma certa vamos dizer, raiva, né? Sim. Por quê? Porque ela foge da ideia que as pessoas têm, as ideias que se criam, né? Os estereótipos criados em relação a alguma coisa que já foi dita antes, e as pessoas seguem, elas não estudam a Bíblia com o ar da independência, né? E elas começam a seguir as ideias que existem por aí. É por isso que as nossas conversas são tão heréticas, né? Sim. Porque realmente nós fugimos daquele padrão, né? Porque a palavra heresia, ela começa vindo dessa ideia, né? De você ter ideias diferentes, separadas. Exatamente. A primeira ideia da palavra, me corrija se eu estiver errado, pode corrigir sem problema, mas você que é o homem do grego, que eu sei também, do hebraico. Então, ela vem daí, né? Essa ideia de primeiro, depois ela toma outro significado, Exatamente. Que hoje que o herege é o que está todo errado, que fala um bocado, né? Mas nós falamos de heresia nesse sentido, de que nós estamos falando algo à parte, algo separado do que aí está, que para eles é diferente, mas quando a gente busca justamente trazer algo que
tentando o mais possível ir lá na raiz, podríamos dizer, no original. Exatamente. É como uma vez eu conversando, não vou nem dizer o assunto, eu estava estudando um negócio aí com o pessoal, na casa com uma pessoa há muitos anos. Quando eu cheguei lá, a esposa dele não queria nem saber. Fui lá para dentro. Quando eu comecei a conversar e comecei a despejar essas coisas aí, ela veio lá de dentro com a panela na mão, molhada, que ela estava lavando a prata, e disse assim: isso aí que você está falando é diferente. Eu disse: não é diferente, não. Diferente é o que está aí. Isso que eu estou falando é antigo, muito antigo. Estou trazendo isso aqui que é da raiz. O que você tem ouvido nesses 20, 30 anos é que é realmente diferente. É diferente. Que se ressuscitasse qualquer apóstolo, eles iriam desconhecer, qualquer um deles, isso que você está falando. Como é que é isso aí? Eu não entendi isso aí. É isso que iria acontecer. Mas, Elídio, mas se a pessoa estiver com muita vontade, ele pode entrar em contato com você, então, né? Sim, exatamente. O meu blog já está formatado, né? elidioqueiroz.com.br. Sim. Você vai entrar lá no blog. Aí, por exemplo, se a pessoa quiser saber quem é Deus, está lá no blog. Sim. Quem é Cristo, está lá no blog. Né? De acordo, a pessoa vai clicar no link que ele vai ler um ponto que fala realmente. Foi você mesmo que fez esse blog? Você não, foi um rapaz que criou, né? E ele está finalizando. Precisamos conversar. Ele está finalizando, está muito bom, né? O visual, né? E os links que as pessoas precisam para poder comprar o livro, né? Porque nós temos 2 livros hoje, mas eu quero aumentar, né, um pouco mais. Mas não tem assim um WhatsApp que a pessoa eu quero comprar hoje o livro. Pois é, hoje não tem, tá? Porque vai ter no blog. À vontade, por enquanto. Tá, exatamente. Vai ter, oportunamente, eu acredito que até dezembro nós estejamos com isso aí, com esse blog, né, que aí a pessoa vai poder, inclusive o livro de contos também já estará à disposição para as pessoas comprarem, né? Ou fisicamente, que aí eu remeto para a pessoa, ou no Amazon, que a pessoa vai adquirir o e-book. Sim, muito bem. E aí aqui você no livro, você fala sobre vários movimentos, né? Movimentos que existiram, e sobretudo o movimento neopentecostal, o pentecostalismo, o neopentecostalismo, e depois a teologia da prosperidade. É claro que nós não estamos aqui, no caso o Elídio, a ideia não é ser contra alguém em particular ou algum movimento, vamos dizer assim. Traduzindo, uma igreja em particular. Mas existem práticas. Exatamente. Então, existem práticas, porque você pode crer numa coisa e eu creio em outra, e nós seremos julgados por aquilo que nós recebemos, nós chegamos a crer. Mas existem coisas práticas, e assim que entende, eu acredito que você também, porque a gente conversa muito sobre essas coisas, e existem coisas que são totalmente contrárias àquilo que foi a nossa Gênesis. Eu não vou nem lá para o começo, eu vou para a Reforma Protestante. Já que quando nós estamos gravando aqui, é dia da Reforma Protestante. O programa está no ar hoje, segunda-feira. Mas veja bem, a Reforma, no lado teológico, vamos colocar espiritual dela, ela nasce porque, antes mesmo de Lutero, já havia pré-reforma, mas vamos colocar com Lutero e com tantos outros, ela nasce de uma observância de práticas mercadológicas. Aí eu vou perguntar para você, porque não é um contrassenso a igreja protestante, que nasce desse movimento reformado, que é contra o mercado, hoje ser uma igreja quase que totalmente, fazendo exceção de alguns poucos movimentos, ser uma igreja hoje altamente mercadológica? Seria um contrassenso se não tivesse um ser humano.
Então, desde que o mundo existe, o ser humano é o centro das controvérsias, né? Então, ele sempre vai haver a corrupção dos sentidos, né? Das observações. Então, por exemplo, quando houve isso aí, foi uma observação de práticas contrárias à fé, como a mercantilização, né? Através das indulgências. Você, para ser salvo, tinha que praticar. Inclusive, A venda do perdão dos pecados. Exatamente, né? Inclusive, o próprio Lutero, ele narra o fato de que ele precisava tirar o avô dele que estava no purgatório. E aí ele tinha pouco dinheiro, foi lá na França, né? E subiu as escadarias, pagou e subiu de joelho. Quer dizer, o cara paga e ainda tem que fazer o sacrifício. Isso é que é terrível, né? Aí ele subiu, quando chegou lá em cima, ele sentiu-se aliviado porque o avô dele tinha saído do purgatório. Porque essas coisas têm o poder de fazer uma lavagem cerebral, é um lado psicológico que não tem nada a ver com o evangelho, né? Exatamente. Não tem nada a ver. Exatamente. O cara, eu entrei aqui, senti arrepio. E são coisas meramente físicas, de sentimentos, de emoções, né? Que com relação ao evangelho não diz nada. Né? Exatamente. Coríntios 5:7 diz que nós não andamos por vista, mas por fé. Exatamente. Então, um dos fatores mais difíceis na vida cristã hoje é justamente as emotividades, né? Nós somos seres emotivos, né? Então, as pessoas usam isso porque o ser humano ele precisa de alguma coisa palpável, né? Então, ela precisa de um Deus que ela possa pegar, que ela possa relacionar. E isso aí vem desde o bezerro de ouro. É assim que as pessoas que são manipuladoras enxergam, né? Elas veem uma oportunidade de negócio. Foi onde a reforma protestante começou, vendo isso aí, querendo regularizar, mas no decorrer do tempo voltamos novamente. Pois é, aí é o que eu digo, que entra uma coisa muito importante, porque esse tipo de pessoa, esse tipo de prática que determinadas pessoas usam, se essas pessoas tivessem o senso da realidade, sendo algo acordado com a Bíblia, elas não diriam jamais que são protestantes. Exatamente. Porque o que ela prega é o que os reformadores pregaram contra. Contra, exatamente. Como é que você pode dizer que é protestante, você é evangélico, e o que você prega está em total desacordo com as práticas que fizeram surgir o movimento protestante evangélico? Aí que eu digo que é um contrassenso terrível, né? E o livro, O Mercado Sagrado, A Simbiose do Mal, ele vai profundamente falando, né, se aprofunda nas questões, eu já estive olhando aqui, nas questões históricas, né, na origem das coisas, nos conceitos, nas características, nas práticas, então nos rituais. Então tudo isso aqui falado de uma forma simples, sem ser simplista, e com muito talento aí, nosso querido Elídio Queiroz, pastor, mestre em teologia, contista também, né? Contador, aquele que traz contos para a gente, de forma muito talentosa. Elídio, eu quero desde já agradecer você por mim, a gente ficava falando aqui mais tempo, né? Mas o tempo vai embora. E eu quero agradecer a tua presença, dizer que é um prazer, e já estive vendo alguma coisa, mas agora eu vou devorar este livro aqui. Você sabe que isso aqui é um dos meus campos, esse assunto aqui. Sei que tem muita coisa boa para mim aqui, tá certo? E me parabenizar por mais esse livro, né? E outros virão, com certeza. Pedir a Deus que continue te dando vida, saúde e abençoando o teu trabalho, tá certo? Antes da gente se despedir, eu tenho aqui também um presente aqui para você, da Jaina, que é o mimo aqui para os nossos convidados. Uhum. A Jaina traz aqui essas belezas aqui, ó. Nós temos aqui o creme de alho, muito bom. E outras cocitas aqui. Hoje o negócio aqui, como o pessoal diz aqui, hoje está adubado aqui o negócio, né?
Olha aqui. Também tem aqui a manteiga de palma. Tá certo? Tem mais um aqui para você. Ó. Deixa eu ajeitar aqui para mostrar. E temos também aqui o creme vegetal sabor da terra. E aí é um produto livre de lactose, caseína, colesterol, gordura animal e não contém glúten. Tá? Então receba aqui este mimo do programa Diálogos com Vanderlei Nunes. Muito obrigado, meu amigo Vanderlei Nunes. É uma honra, né? Uma alegria muito grande voltar aqui ao programa Diálogos. Isso, porque o Elídio, ele, na verdade, o primeiro programa que foi ao ar foi o programa dele, né? Exatamente. Foi o programa do Elídio. Exatamente. Tá certo? Meu querido amigo, mestre, doutorando em educação, escritor, pastor Elídio Queiroz, um prazer muito grande. Obrigado. Meus queridos, esse foi mais um programa Diálogos com Vanderlei Nunes, trazendo aí o nosso querido amigo Elídio Queiroz, pastor, escritor. Até o próximo programa Diálogos.